Nesse episódio, nós vamos mergulhar profundamente no relacionamento da religião e da família. Teremos aqui conosco para discutir esse tema Bianca Ferrari, que além de uma amiga muito próxima, ela que é palestrante espírita e tem uma experiência muito bonita com Deus. Vamos falar de exemplos práticos e reais de quem passou por todos esses desafios complicados na família e superou tudo isso com muito amor, utilizando das ferramentas da psicologia e da espiritualidade. Esta é uma grande lição para todos nós de como criar nossos filhos com muito mais religiosidade, fortalecendo os relacionamentos amorosos com espiritualidade e como viver uma vida com muito mais leveza, felicidade e cura. Lembrando que aqui nesse canal teremos novos episódios a cada 15 dias, falando de temas que sempre abatem o nosso dia a dia com profundidade, sabedoria e autodescobrimento. Este é o Procurando Deus Podcast. Aproveitem o episódio. Olá, muito bem-vindo a todos. Sejam todos bem-vindos ao podcast Procurando Deus. É o espaço que a gente reserva para a gente poder buscar nossa paz, nosso equilíbrio, a nossa cura, buscando sermos seres mais completos e felizes. Eu sou Erivelto Soares e hoje nós temos um tema extremamente importante. A gente vai falar do papel da religião, do papel da família, do papel seu como indivíduo na sociedade e como que a religião e a família podem nos ajudar a sermos não somente seres melhores, mas também criar uma sociedade muito melhor para todos. E para poder descascar esse abacaxi comigo, hoje nós temos aqui comigo ela que é psicóloga, palestrante espírita, muito ativa dentro do movimento espírita como um todo, Bianca Ferrari. Bianca, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui no podcast com a gente. Prazer é todo meu. Estou super animada com essa conversa. Acho muito legal. Vai ser muito bom. Tenho certeza que todos vão adorar a nossa conversa de hoje. Até por causa do tema, né? Nós temos um tema aqui interessantíssimo. Você tem alguma relação com religião, obviamente, por causa do seu papel como palestrante? Mas você poderia falar um pouquinho para a gente já? Vamos entrar no tema. Como que você iniciou essa sua jornada de religião? Foi já de idade madura ou foi desde pequeno? Tá. Bom, foi bastante interessante, assim. Na minha família, a gente tinha meus pais, né? Eles tinham religiões completamente diferentes, né? Meu pai, ele vinha de uma família protestante, né? Evangélica. E, assim, a gente pode até dizer que o evangélico mais ortodoxo, assim, né? Aquelas pessoas que Sim. Têm preceitos mais fortes, né? Assim, com relação, por exemplo, a mulheres, como elas se sentam na igreja, elas são separadas dos homens, elas separadas oram dos com homens? véu. Elas têm lugares específicos para sentarem, assim. As mulheres sentem de um lado, os homens sentam de outro, elas usam véu. E Nossa, a usa minha até o mãe véu, já tinha... igual no islamismo, assim? Para orar, não, é diferente, eu vou explicar um pouquinho. Eles usam véu branco na hora da oração por questão de respeito, né? Certo. E os homens, a maioria deles trocam instrumentos, tem uma mulher que normalmente toca órgão, e é muito bonito, é muito, Nossa, muito que bonito, legal. muito emocionante, E já assim, meu pai vem dessa religião e a minha mãe já tinha uma base católica. Então, como Católica eles tinham se protestante. casados, quando eles se casaram, eles decidiram que nós não seríamos batizados e que eles não iriam impor nenhum tipo de religião. Mas com o passar dos anos, depois que eles se separaram, o meu pai, ele voltou a ser frequentador dessa religião. E como eu ia muito para a família do meu pai, não era no mesmo estado, eu viajava muito, eu tinha muito contato com o lado da família dele. Certo, E isso lado foi uma protestante influência, da família. o lado protestante.
E isso foi uma influência muito forte na minha formação como pessoa, porque eu aprendi demais, né? Porque o evangélico, ele traz uma coisa muito bonita, que é essa parte de você Sim. sentir a presença de Deus, de você realmente se entregar, né? E o que eles chamam, né, do louvor, desse amor, né, desse respeito, né, Certo. dessa união. Então, era uma família muito grande, todo mundo mais ou menos mais velho que eu, muitos primos, e não Certo. se tinha nem televisão na casa. Então, Nossa, mas assim, era por escolha ou era por causa da religião? era a religião. Então, assim, Religião. os momentos mais doces que eu tive na minha vida foram com eles, porque eu estava rodeada de amor, eram pessoas que estavam sempre com algum instrumento musical, cantando, Nossa, que sentindo legal. Até me Deus, arrepia, olha. sentindo Deus e falando de vida. Então, são pessoas que traziam os testemunhos de quanto Deus tinha transformado a vida delas, o que elas tinham conhecido, o que elas eram e o que elas se tornaram, sabe? Esse antes e o Sim. depois. E isso foi uma influência muito forte para mim num momento da minha vida que eu estava me formando, assim, na pré-adolescência, na adolescência, onde tinha vários conflitos, onde eu questionava muitas coisas, né? Por que que a gente estava aqui, da onde a gente veio. Tava cheia de perguntas E naquela época. estava cheio de perguntas, E quem muitas respondia era o seu perguntas, pai ou a sua mãe? Porque eram duas filosofias diferentes, não eram? muito diferentes, muito diferentes. Na verdade, eu tenho, né, um tio-avô Certo. que ele era maestro, né, Uhum. ele é um maestro super importante, né, no Mato Grosso, dessa religião. Uma pessoa extraordinária, uma das pessoas mais cristãs que eu já conheci na minha vida. Nossa, que E ele me legal. respondia dentro do que eu pudesse entender, da maneira dele, algumas perguntas que eu tinha. Mas eu também tinha acesso ao livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec em casa. Naquela época, E peraí, deixa eu ver se esse caso eu entendo isso. Você tinha um pai protestante, você tinha a mãe evangélico, católica e você já exatamente. tinha na sua casa o evangelho segundo o espiritismo. Mas como que você saiu do protestantismo, do catolicismo, misturou os dois na panela, saiu o espiritismo? Me explica isso. Da única da família. A única Ainda da assim, o família que ainda. a única da família. Quando eu tinha por volta de 7, não, na verdade era mais, 10 anos, eu tive acesso a um grupo espírita na minha cidade. 10 E anos. com os 10 anos. E eu tive essa experiência porque eu estava na casa de uma senhora que tinha perdido uma filha. E ela sofria muito. E nós saímos de lá e fomos nesse grupo à busca de auxílio, né? De oração, de conforto. E eu me senti. Foi tão marcante isso para mim que eu me Nossa. senti tão acolhida naquele ambiente. Eu sabia que ali era um ambiente que eu me identifiquei tão profundamente que quando eu frequentava a igreja evangélica do meu pai na adolescência e Certo. que as pessoas, o pastor normalmente é um homem, eles não chamam pastor, né? Eles chamam ancião. Quando o Ancião. ancião, quando Tem ele um nome esse falava protestantismo aí? Porque esse eu não sei se eu tô tem, acostumado com a esse. Congregação Cristã do Brasil, Congregação é o Cristã do nome. Brasil. Interessante. Congregação Cristã do Essa eu não Brasil. sabia. É. E aí, quando ele estava. O que é muito bonito desse culto, né, que eles fazem é que você, um desconhecido, vai Uhum. numa igreja. Vou te contar isso que é muito, muito mágico, assim. E você senta ali e, de repente, esse ancião começa a falar coisas da sua vida. E te Nossa, ofereceu conselhos sem você conselhos falar e nada, ele sabia coisas sem da sua falar vida. nada. Nossa, que Por exemplo, ele fala: interessante. alguém aqui que está à procura de emprego, eu vou te dizer que, por exemplo, em 2 meses seu emprego virá. Mas é muito detalhe, é muito incrível. É muito incrível. Nossa. Eles falam que eles vão buscar a palavra. E quando eu sentava ali e assistia pessoas emocionadíssimas que recebiam a palavra, que Uhum. recebiam essa direção, esse conforto,
essa bênção, né, dessa comunicação, eu já sabia que eu falava, olha, na minha visão, né, com muito respeito a todas as religiões, como já tinha lido o Livro dos Espíritos, eu Já sabia, tinha... nossa, esse é um momento mediúnico, Você estava né? com quantos anos aí? Eu tinha para 12, para 13 anos 12 para 13 e anos você já tinha lido o Evangelho segundo o Espiritismo já tinha e lido. o Livro dos Espíritos, que são 2 livros da E, doutrina e espírita. Violeta, isso, e tinha lido também Violetas da Janela, que era um que Violetas caiu da lá Jana. de paraquedas, né, da minha família, né, da minha mãe. Certo. E... Mas a minha mãe, ela sempre teve uma personalidade muito interessante. Ela sempre foi católica, mas ela também tinha um interesse pela doutrina espírita, mas ela não seguia. Então ela não Ah, tá. frequentava, Era né? meio que curiosa ou simpatizante, algo assim. E para ficar mais interessante esse molho, eu tinha influência da Será que minha dá para ficar prima. ainda mais interessante? Exatamente. Ainda eu tinha minha prima da família da minha mãe, que frequentava a igreja batista. Então, Uhum. quando eu não estava no outro estado com essa parte da minha família, eu estava com essa minha prima. E aí eu frequentava a igreja dela. E Nossa, que também legal. questionava essas coisas que eu estava lendo no Evangelho, né? E assim, No Evangelho segundo o segundo o Espiritismo. Espiritismo de Allan Kardec, que é uma visão que a gente sabe muito detalhada do Novo Testamento, né? Das passagens de Jesus, e é 100% cristão também, né? Então, esse momento da minha vida foi muito interessante. Mas é engraçado que isso ainda não me aproximou tanto de Deus. Não te aproximou. Mas olha só, você estava numa família em que É, Deus era uma palavra constante, certo? E eu acho é. interessante que geralmente, Uma especialmente... parte da minha família, não nos meus pais, né? Nos meus pais tinha, mas não era assim, olha, sábado nós vamos para a igreja, ou domingo não Ah, tá. tinha isso, nem nada. Na Ah, os verdade seus era pais não assim, tinham isso. não, só acontecia quando eu ia, porque meus pais tinham separados. Então, assim, Certo. só acontecia quando eu visitava a família do meu pai nas minhas férias no Ah, Mato tá, entendi. Grosso. E aí eu Entendi. voltava para minha cidade e tudo ficava por Diferente. ali mesmo. Aí eu ia para a igreja presbiteriana, desculpa, batista presbiteriana com a minha prima. E aí ficava mais ou menos assim, entendeu? Essa formação. E os livros em casa. Os livros em casa é que me davam, cada vez mais me interessavam, né? E era isso que me dava uma noção melhor, assim. E quando que você parou para poder se perceber escolhendo uma religião? Porque até então, eu não sei se com É, 12 anos foi isso quando você sentiu que já era a idade. Eu posso te falar que com 12 anos, com 12 uhum. anos eu me lembro que eu estava muito longe da religião ainda. Eu me lembro da minha mãe, né? Também Sim. era divorciada do meu pai naquela época. Uhum. E eu me lembro que teve uma época que ela tentou. Ela não ia para a igreja, né? Mas aí Aham. ela tentou que eu e meu irmão mais novo Fosse. que a gente fosse. Então, todo domingo, meia hora, uma hora antes da missa, né? Porque era perto da igreja, ela era católica, ela despachava a Aham. gente, vão para missa. E aí eu e meu irmão Aham. saía, ficava dando volta no bairro até a missa acabar, mais ou menos com 12 anos de idade. Era mais ou menos isso que eu estava fazendo. Bicicleta. E aí a gente voltava na hora que a missa tinha mais ou menos acabado, passava na frente para garantir que tinha acabado mesmo e depois ia para casa, né? Como se tivesse Hum. ido para a missa, mas a sua vivência foi completamente diferente, né? Foi. E aos Eu tenho 12 anos você uma já tinha história. lido isso tudo. Nossa, é fantástico. Teve uma história muito bonita que eu falo isso sem medo, assim, porque eu tive, não só eu tive essa experiência, mas minha mãe e minha tia teve também. Quando nós fomos no grupo espírita pela primeira vez, e Uhum, nós chegamos em casa, a gente morava num lugar que não tinha como o quintal, não tinha um lugar que você poderia passar carros, alguma coisa assim. E minha certo. mãe sentada na janela,
falando alguma coisa, eu olhando para a janela, de frente para a janela e ela de costas para a janela. E naquela noite apareceu uma luz muito linda no meu Nossa, que quintal, legal. muito bonita, muito bonita. E aí eu me assustei. Eu olhei muito assustada e minha mãe falou: bem, o que que você tá vendo? Porque a princípio ela achou que era uma barata. Certo. E ela virou. E quando ela virou, ela também viu. E a minha tia Sabia. também viu. Nossa, E que aí interessante. a gente ficou super emocionada e foi embora, né? Foi uma luz muito bonita e foi embora. Eu acho que isso ficou para mim muito forte, assim, naquele momento, eu ainda muito jovem, ter visto aquilo, assim, sabe? Foi para Como mim que você interpreta o que era aquela luz? Ah. Você sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Eu acho que para mim eu acho que assim, eu eu comecei a perceber Deus de uma maneira diferente Uhum. não foi através do sofrimento, foi através de pessoas que eu tive muita sorte de ter aparecido no meu caminho. Que E bonito isso já era isso. mais velha. Então, assim, eu tenho um hiato, assim, na minha vida de você estar meio adormecido, assim, eu acho que foram dos 16 aos 21, sabe assim, que eu não Sim. estava muito. Eu fazia as coisas, ia tocando tal, mas não tinha uma. Acreditava muito em Deus, conversava com Deus, mas ainda estava muito. Não era tão íntimo o relacionamento que assim que eu tinha, né? E aí depois eu acho que de conhecer algumas pessoas muito eh, abençoadas, assim, pessoas que eram muito, viviam assim para Jesus, para Deus, isso foi me dando cada vez mais inspiração, sabe? Sim. Foi me aproximando. Então, eu acho que na minha vida teve um hiato, assim, dos 16 aos 22, que eu estava meio perdida, muito preocupada com trabalho, estudando, O que é normal faculdade, da idade, né? Acho que é para todo mundo é você mais ou fica menos assim, né? meio desconectado, então você quer festa, você quer ir para lá, para cá, tal. Isso. Mas daí, quando eu tive a chance, na verdade, aos 18 anos, quando eu cheguei em São Paulo, existia um trabalho muito bonito com moradores de rua e que eu tive a chance de participar. E ali eu conheci pessoas muito diferenciadas, assim, na prática mesmo do Evangelho de Jesus, né? E aí a pessoa Certo. me trouxe muita coisa boa, assim. Mas ainda ali estava superficial, ainda estava muito imatura, né? Não, você fala de que trouxe alguma coisa boa naquele trabalho que te trouxe alguma coisa boa ou que você levou alguma coisa boa? Assim, eu praticamente não sabia nem o que eu estava fazendo ali, né? Você tem 19 anos, trabalhando como morador de rua, mas aquilo já vai te transformando, né? Você já pega Vai te alguém moldando, eu pegando, imagino que seja uma já pega experiência. seu braço, fala Deus te abençoe, né? E aquilo já dá aquela coisa, É. né? E também tinha uma fundação chamada Irmã Clara, em São Paulo, que eram com crianças com deficiência e, além de tudo, abandonados. Aquele lugar era um lugar que aí eu questionava Deus, sabe? O que está acontecendo? Por que que assim? Aí tentar aplicar uma visão, né, mais de compreensão que a vida não é só isso aqui, né? Mas era Sim. dolorido, era um trabalho dolorido, assim. Mas aquilo foi muito importante para que eu não fosse para um caminho ruim em São Paulo, sabe? Para que, você imagina, você sai do interior, uma menina de 17, 18 anos, chega numa cidade enorme, super grande, né? Começando a vida, o convite para tudo, né? Ah, você quer ser, né? Desde recepcionista de festa até tudo, né? A vida se abre, assim. Eu O não que consigo aparecer, você tá imaginar. pegando, né? Tá Eu não consigo topando qualquer imaginar. coisa. Exatamente, eu não 19, 18 anos é mais ou menos isso. entendeu? E aí, pô, conhecer o seu Egídio, né? Conhecer a Carla, conhecer pessoas que, assim,
eram pessoas espíritas, né, cristãs, assim, muito dedicadas ao amor ao próximo. Então, aquilo tudo foi, foi, é, me direcionando. Aí, aos 23, eu conheci uma senhora, o nome dela era Certo. Sônia. Nesse trabalho? Não, aí Durante já esse é um outro trabalho? trabalho. Esse Você é um estava outro num outro trabalho. trabalho. Tá. Com uma comunidade de São Paulo. Num E trabalho aí, espírita também. um trabalho Tá. espírita. E aí, essa senhora eu conheci no trabalho, na verdade. Sim. Eu fui na cafeteria e essa senhora me viu e me abraçou e disse muitas coisas maravilhosas, assim, doces, muita. Nossa, ela era muito amor, assim. E aí, com ela, foi um momento muito profundo de se voltar para Deus mesmo, né? De você olhar a situação daquelas pessoas, o quanto ela superava, né? O quanto que ela tinha de fé e força para, dentro de uma comunidade super violenta como ela estava, criar uma instituição que abrigava mais de 300 crianças. Desculpa, no início eram pouquíssimas, eram tipo 20, 15 crianças que ela educava na cozinha. Depois foi expandindo, depois conseguimos levantar 3 andares. E naquilo ali ela começou a realmente a me ensinar de tudo, porque ela fazia desde parto, ela não Nossa, que dormia, legal. Era como uma mentora ela ali não para você. dormia, ela fazia tudo ali para aquela comunidade. Aquilo para mim foi, eu olhei assim, isso é ser cristão. E eu não sou ainda. Era assim, claro, para mim a diferença de uma pessoa extremamente dedicada ao amor ao próximo, assim, uma visão de mundo completamente diferente, porque era interessante que eu trabalhava no banco e eu era muito jovem, eu tinha muita responsabilidade, então eu trabalhava com a área de tecnologia e aí eu Que tinha que legal. reduzir custos para esse banco. Então era assim, Certo. milhões e milhões de dólares, né, que passavam na minha mão, eu era muito jovem. E de repente eu estava ali naquela comunidade com uma criança super feliz que comeu uma pera, sabe? Então Nossa, aquilo para mim olha o choque de realidade, né? era um choque de realidade. E assim, aquela senhora ela foi, ela é, né? Ela foi fundamental na minha vida para que eu também fui uma das pessoas, né? Logicamente tiveram outras, como meu pai, minha mãe, de alguma maneira. Mas essa pessoa foi uma das pessoas que realmente me ensinou Marcou. coisas que até hoje, assim, estão comigo, sabe? E serviram de inspiração. Lógico, sem idolatria, ninguém, né? Assim, a gente não tem que Sim, idolatrar claro. ninguém, é um ser humano com defeito, com um monte de problemas, mas assim, descobrir Deus foi um processo interessante, onde eu experimentei várias coisas e vi várias coisas, né? Antes de estar onde eu tô, que ainda eu acho que não é o suficiente. Não, mas você está falando de algo que é muito interessante, né? Porque assim, a gente fala às vezes de religião e a gente imagina a religião sendo exercitada dentro de um edifício, Igreja. né? É, Você tem aquela imagem e tem o centro espírita, a mesquita, é, ou né, o que seja, que está dentro de uma construção humana, né? De é. cimento, de bloco. E é ali que se exercita a religião. Mas a impressão que eu estou tendo aqui falando com você é que essa senhora te deu uma outra noção de religião ou de É, religiosidade, talvez eu poderia dizer, e que talvez tenha ampliado, né, a sua visão. É isso mesmo? A partir desse momento é, você via a religião sendo uma coisa, a partir daquele momento mudou? É assim que aconteceu contigo e você se sentiu mais próxima de Deus? Que acho que é mais ou menos isso que eu entendi dentro desse cenário? eu acho que é isso, um pouco também, Erivelto. Sabe por quê? Eu penso assim que Deus, dá até medo assim de falar, né? Em nome dele, assim, mas eu sempre fui uma pessoa muito livre. Assim, eu Certo. saí de casa muito cedo, Uhum. eu sempre tive uma força muito grande. Uma vez meu irmão me disse assim, eu queria ter a confiança
Ele fez um comentário para querer me ajudar, obviamente, né? Ele não estava falando que ele não tinha, mas ele falou, eu queria ter a sua autoconfiança, né? Uhum. E, na verdade, eu nunca tive muita autoconfiança. Eu sempre acreditei na minha habilidade de aprender, até por causa da doutrina espírita, né? Que você é um Ah, que eterno aprendiz, interessante. você está sempre em evolução. Então, sair de casa muito cedo, você ter essa liberdade, só foi possível enfrentar as coisas que eu tive que passar inúmeras vezes sozinha, não por culpa dos meus pais nem nada, mas é porque a vida é assim, né? Você saiu da sua Sim. casa, você foi para uma outra cidade muito grande, a vida você passa por coisas que é só você que pode passar por você, não tem jeito. Essa noção de não religião, mas de espiritualidade, de viver como um espírito ou uma alma, como qualquer outra Certo. religião vai dizer, né? Viver Uhum. com alma, viver com paixão, né? Paixão pelas pessoas, paixão pelo próximo, compreender que tudo é muito passageiro, né? Óbvio que eu cometi inúmeros erros, né? É, como todo mundo passa por tem você você faz umas coisas besta, né? Você comete toma umas decisões, acredita numas coisas, umas crenças, né? Eu como psicóloga, ai meu Deus, que crença que eu tinha na minha cabeça, né? Você passa por aquilo. Mas eu tinha muito medo de me assumir como espírita, porque eu achava que meu Olha, pai não iria me aceitar. não fosse te aceitar. Que a minha família, eu nunca quis machucar a minha família, que é da congregação cristã, porque eu amava eles e eu achava, nossa, será que eles iriam me aceitar? Porque existe muita fantasia do que é o espiritismo. Tem gente Nossa, que, isso é que verdade. confunde com Não é Umbanda, verdade. tem gente que, nada contra Umbanda, mas assim, tem gente que confunde no Brasil tem 30 denominações, 40 denominações, e eu tinha essa preocupação, mas E como que foi? tinham. Tudo aconteceu normal? Eles aceitaram? Aceitam hoje? Eu acho que meu pai aceitou da maneira Ele vai dele. ouvir depois, hein? Ele vai Cuidado com o ouvir. que você vai Aí, falar, que depois pai. ele vai ouvir. Você vai mandar o vídeo para ele também. Meu pai é uma pessoa muito interessante também. Meu pai, minha mãe fala uma coisa, eu vou falar uma coisa da minha mãe e uma coisa do meu pai. Minha mãe fala sempre muito assim que a matéria é a mesma, né? Não importa onde a Sim. gente está, a matéria é a mesma. A gente tem a mesma dor, a gente tem o mesmo amor, a gente passa a maioria das coisas, sejam diferentes ou não, mas a gente está no mesmo processo. Isso eu acho muito fantástico. E meu pai fala uma coisa que é muito bonita, ele fala, Bianca, Deus não é de aparência. E ele é de essência, né? Então, assim, o que está dentro da sua essência? Eu acho que, assim, por mais que você faça muita coisa, eu acho que Jesus, no final das contas, né? Ele revirou e tal, para dizer assim, olha, o quanto que você ama. Eu acho que no final de tudo, é o quanto que a gente está amando que vai contar. Tá, exatamente. Porque tem algumas pessoas que eu acho que ainda têm uma noção de que vai chegar, por exemplo, no céu, né? Vai ter um cara crachá, né? Vai ver, opa, de qual religião você é? E aí falar, não, você Exatamente. vem para cá. Não, de qual religião você é? Aí você vem para cá. Mas o que você está dizendo que seu pai disse, que Deus não é de aparência, mas sim de essência. Olha que É, importante é isso, né? é. É, e aí ele te falou isso porque ele já desconfiava ou já sabia que você era espírita. É, foi delicado. Fui falando aos poucos, né? Porque eu estava fazendo alguns estudos, algumas palestras aqui na Flórida, e daí ele veio me visitar e a gente começou a conversar e eu falava. Porque, assim, eu respeito muito as religiões, né? Tanto até profissionalmente, porque eu vim de uma área também de RH, de diversidade e inclusão. Então, por exemplo, no Canadá, a gente tinha desde pessoas que eram budistas até hinduístas, né? Então, Legal. você aprende muito nesse território sagrado de cada um. Então, você tem que respeitar e nem ele impor para mim aquilo que eu acho. Minha mãe, ela ama os padres que ela assiste de domingo, ela sempre me conta, eu acho super legal e aprendo muito. E tem um padre que eu escuto, eu acho assim, que falou de amor, de verdade, né? Assim, quando você faz o bem de verdade, quando você fala de amor com amor, né? Quando você fala de Jesus, quando você fala de Deus com respeito,
Eu acho que vale a pena, a gente sempre tem alguma coisa a aprender, sempre tem alguma coisa a, a melhorar na gente, sabe? Então, eu acho que nós somos tão amados por Deus, porque se você pensar, a vida vai te trazendo pessoas que você pode E utilizando, né? naturalmente servir Aprendendo como inspiração. como inspiração. E você serve de inspiração para outros também, né? Va- exatamente. Essa semana no Evangelho, minha filha falou uma coisa muito interessante. Ela falou, Deus, Nossa, porque ela também vai numa igreja evangélica com os adolescentes aqui, né? meu Deus, olha isso, que E coisa. Você é espírita em exatamente, ela casa, certo? vai. Sua filha, agora você está sofrendo exatamente o que os seus pais tinham naquela época. Sua filha, é isso mesmo? A sua filha está escolhendo uma religião que não é a sua. Ela vai na igreja evangélica, ela vai no centro e tá tudo bem. E aí ela falou, no evangelho dessa semana, ela falou assim: é engraçado como a gente tá buscando, como Deus espera usar a gente, deixar ele usar a gente para servir, né? Sim, E eu acho que é isso no sentido da vida. Então, assim, de alguma maneira, a gente está aqui para ser ferramenta de Deus, né? Também, é ser verdade. usado para poder ajudar. Como eu tive pessoas que foram usadas. Eu não gosto de falar essa palavra usada. Eu acho que, assim, são pessoas que foram colocadas no meu caminho, de alguma maneira, para que eu aprendesse mais sobre o amor, para que eu aprendesse mais sobre Deus, para que eu aprendesse mais sobre o perdão, sobre a Que visão resiliência, bonita isso sobre a da vida, né? humildade. Então, assim, as pessoas vêm, são presentes, até as muito difíceis, né? Principalmente as mais difíceis, a gente sabe Mas, muito bem que são ali que a gente vê o nosso espelho, né? E aí você vê isso tudo, você fala assim, nossa, a pessoa, é, como? Aí eu pergunto para você, depois de tudo isso, como eu tenho? A pergunta que me vem todos os dias, eu falei isso de manhã, às 6h45 da manhã hoje pro Marquinhos, ele não estava nem acordado ainda, ele ficou olhando na minha cara assim, Marquinhos ele é o falou, seu meu Deus marido, do né? céu, você é? Eu falei assim para Eu tô ele, falando porque assim, eu te conheço, mas o e pessoal você que está conhece? nos assistindo não nos conhece. Eu conheço você bem, Exatamente, mas os nossos exatamente. ouvintes não. E a pergunta que nunca para é assim, e agora, né? Como é que eu tenho sido instrumento de Deus? Ou será que eu tenho sido, né? E quanto eu tenho sido? E o que eu estou esperando para ser por completo, sabe? Isso é uma coisa interessante que você falou. Muito interessante, porque eu ouvi de Hum. você mesmo falando, né? Em outras ocasiões, falando de que muitas vezes a gente confunde Deus como o nosso concierge. Ou seja, a gente está ali É, numa posição em que muitas vezes nós estamos sempre pedindo para Deus. A gente pede isso, a gente pede o carro novo, a casa, a gente pede para que, né, a que o viagem, a gente problema pede o pare marido, a logo. esposa, os filhos, que o problema É, vá embora, tá é, sempre pedindo. Mas o que você está é, propondo é, aqui, na verdade, é uma coisa um pouco diferente. É a gente se perguntar, dentro da nossa religião, é como que eu posso ajudar a Deus? Não é isso? Como que eu posso servir melhor, ser um melhor instrumento? é, Isso eu acho ser uma visão muito, muito bonita, né? Do que é é, essa religiosidade, né? Uma visão madura também. Acho muito legal isso. é. Bom, porque a visão do conforto que Deus nos traz Sim. é tudo Conforto que a material, você gente mais diz? Ou precisa. Não, não, conforto espiritual, né? Quando a conforto gente fala espiritual, de sim. religião e família, eu acho muito importante, principalmente hoje, né, as crianças e os adolescentes, eles terem uma base espiritual. Nem tanto de dogmas de qualquer religião, mas uma base espiritual, um entendimento profundo. Por que eles estão aqui? Para onde eles vão? Por que existe sofrimento? Por que não existe sofrimento para algumas pessoas? Isso. É, Como Uhum. você pode ser bom e melhor para o mundo? Eu acho que Nossa, olha esporte que legal isso. É. e espiritualidade é tudo para um filho. Isso eu acho assim, não tem como você criar num mundo hoje de totalmente aparência, de dopamina super fácil, né? Assim, a dopamina está na internet o tempo todo,
você consome pessoas, você consome tudo, você tem que ter like, você tem que ser... A gente fala na psicologia muito que assim, o self ideal tá pegando fogo na internet, né? Todo mundo tem aquele self ideal e tem a vida real, né? A pessoa real. Então isso gera uma crise muito grande nas pessoas. Então você tem uma Principalmente família... adolescentes, né? Que são mais Principalmente frágeis, assim, adolescente. com experiências de vida e etc, né? Principalmente adolescente, criança. Então assim, você dá o esporte, a religião pro seu filho, né? Obviamente, tantas outras coisas, né? Mas principalmente a gente que vive num país desenvolvido, que tem muita coisa material, Sim. que acaba ficando numa bolha, você tem que mostrar o outro lado, né? Para que a pessoa reflita sobre aquilo, para que a pessoa, olha, porque se você... O que acontece? A noção de religiosidade de Deus ou espiritualidade, se você não tem, você é um Sim. barco perdido no meio do mar, do oceano, como eu fiquei vou dizer assim, dos 20 aos 23 anos. Foi um momento assim que eu estava ali naquele barco, não estava tão Sim. conectada, estava meio perdida, tinha noção, mas assim, muito, muito superficial. E hoje eu percebo que, assim, por exemplo, a minha filha, né, da onde ela fala, das coisas que ela comenta, lógico que tem um monte de problema, tem defeito, como toda pessoa, né? Mas, assim, essa consciência espiritual, ela é muito importante. E as pessoas, elas estão... nunca se teve tanta ansiedade, nunca se teve tanta depressão, nunca se teve tanta inveja, né? Assim, muita vaidade. O mundo tá, Desejo assim, por coisas luxúria fúteis, igual você total. falou, de likes da internet e É, etc, né? De coisas que, assim, né, de postar, de ter uma vida que muitas vezes não é real, né? Uma vida que projetada. tá para os outros ver, né? Eu não vivo a vida É, como os outros percebem a minha vida, né? Então, ou seja, é sempre é, postando a viagem, e acho que os jovens são muito suscetíveis para isso. Mas, é. então isso quer dizer que, então, assim, você teve toda essa base religiosa Uhum. mesclada, né? E Mas aí você claro. cresceu hoje montando a sua família, com a sua família. Então a sua filha, ela ainda carrega essa semente, digamos assim, que eu acho que eu vejo, na minha opinião, está bem enraizada, né? Dentro de você e na sua família como um todo, né? Porque você vê ela tá com quantos anos, a sua filha? Com 15, 15 anos, olha que 15 maravilha. anos. 15 anos e já tem toda essa vivência espiritual. E como foi que você conseguiu atingir isso? Explica assim para quem ainda tem lá uma filha, ou então para minha mãe, né? Que se ela pudesse ter te ouvido, tá ouvindo você na época, talvez eu e meu irmão teríamos ido para missa ao invés de ficar passeando, né? Você sai comigo Explica nessa época também, porque eu ia pra lá. Era tudo como festa, que, né? como Eu, que você pode, de repente, dar algumas dicas ou sugestões, né, para os pais, para poder introduzir os seus filhos dentro dessa religiosidade, espiritualidade que você mencionou? eu acho que, assim, tudo começa com a criação que você tem com ele, mas, assim, quando você tem um filho que é incapaz de ter empatia, porque ele está acostumado que tudo seja para ele, Sim. começa já um problema ali, porque se a A criança não tem educação ali, você fala. empatia, se a criança não tem empatia, ela já tem um passo um pouco mais distante de ter interesses sobre questões assim, as dores do mundo, o que está acontecendo. Não é que a pessoa tem que saber das dores do mundo, mas assim, um mínimo de compaixão, né? Um mínimo de, Sim, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Por que as pessoas ganham dinheiro, pagam as contas e vão dormir? Né? É isso a vida, né? Será que tem alguma coisa a mais, né? Assim, um mínimo de verdade, questionamento. Eu com acho que com a certeza. Clara as coisas aconteceram. Ela ia já pro centro da barriga, né? E então, então ela, quando eu tava grávida, teve uma época que eu tava no Brasil. E aí eu ia pro centro 2 vezes por semana, fazia massagem, que eu não estava trabalhando naquela época, uma época ótima. Estava sem trabalhar, então assim, eu ia para 2 vezes ao centro e fazia massagem. Eu falei, por isso que ela é calma, né? Porque já chegou, mas o Ela já diálogo. ia para o centro dela na barriga, então foi desde a É, infância tendo esse é. contato.
O diálogo e eu acho que as atividades sociais, por exemplo, Atividades sociais, o que você você levar quer teu dizer com isso? filho, você levar teu filho para uma comunidade onde as pessoas precisam de comida, você levar teu filho num trabalho onde há moradores de rua, ou você ir com teu filho onde há pessoas que estão necessitadas de qualquer tipo de ajuda. Mas eu tinha muito medo de me assumir como espírita, porque eu achava que meu Olha, pai não iria me aceitar, né? Você naturalmente vai desenvolvendo a empatia, vai desenvolvendo é, é, questões, né? Por que está acontecendo vai isso? desenvolvendo a E perguntar. curiosidade da Eu acho que criança ali, do adolescente, né? e perguntar muito. E perguntar Certo. muito. O que que você acha disso? Por que que você acha que as pessoas morrem? Por que que você acha que as pessoas vivem? Perguntas, assim, muito básicas. E aí você começa a ouvir. E aí você vai conversando, né? Eu acho que a leitura é muito importante. As minhas cunhadas Que foram tipo de ótimas. leitura Elas você davam... recomenda? A Clara recebeu muita leitura, assim, bíblica, Certo. católica, evangélica. De novo, tudo misturado. Qualquer coisa, você misturou Receber tudo. e tá misturando. Ela lia muito por causa das tias que ganhavam, a filmes, né? Eu lembro uma vez que a gente teve uma conversa sobre aborto e ela Certo. tinha acabado, assim, de entrar, acho que estava terminando o middle school e aí tinha uma professora meio progressista, tal, falando de aborto. Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas assim, eu falei, então, Clara, vem cá, vamos assistir um filme aqui. E aí o negócio mudou completamente. Então, assim, eu acho que as perguntas muitas vezes a gente, como pais, a gente quer falar muito, sabe? Certo. E a gente esquece de ouvir. Nossa, que importante isso. Então, é, como eu tive essa mentora na minha vida, que cuidava muito de adolescente, eu tive a oportunidade de trabalhar com um pouco de adolescente, nem se compara com o que ela trabalhou, mas eu aprendi a ouvir. Então, eu perguntava muito, sabe? O que que você acha Certo. disso? Como é que é isso? E aí você E foi até hoje. aprendendo através das perguntas ali com essa senhora. Que É, maravilha. E você só muito. teve essa oportunidade de aprender com ela porque você se colocou numa posição para poder É, ajudar e servir ao próximo. É isso mesmo, porque era um trabalho, era dentro do trabalho voluntário que você tinha voluntário. naquela época, né? É, era um Olha só, trabalho você pensa voluntário. que você está indo para Não, dar, você acaba e recebendo, assim, pelo menos, né? Algo para a vida inteira, igual você nossa está. senhora, não tem nem que nem falar. Nossa, tem nem que falar. Uma coisa, é, uma coisa incrível. Mas as experiências, assim, eu acho que o mundo hoje, ele tá muito carente das pessoas serem ouvidas. Ah, é Então, verdade. quando você para ouvir alguém, principalmente adolescente, você nunca vai conseguir despejar assunto religioso neles sem você despertar a curiosidade, sem você conversar, sem você ouvir o que ele pensa, a opinião dele, né? Sem você mostrar um mundo que tá muito fora daquela bolha que ele vive, né? Assim, né? Se Sim, você ter comida já é uma vantagem enorme hoje, né? Então, assim, você sair daquela bolha, buscar experiências reais, né? De sim. vida, assim, aquilo vai transformando, né? E eu E, aprendo e muito com ela. com ela, né? Ouvindo, né? Porque hoje dentro da sociedade a gente percebe que a gente está vivendo num momento, especialmente com as redes sociais, em que todo É, mundo tem uma opinião de tudo. E que parece que é, você não ter uma opinião te faz um ser diferente, esquisito ou inferior àquele que tem uma opinião, mesmo que aquele que tem uma opinião seja algo completamente sem é, noção. Eu acho que existe um certo desconforto em aceitar que a gente não sabe tudo, né? é, E existe talvez uma pressão da sociedade com as redes sociais e as coisas acontecendo de a gente sempre ter o que falar. E eu acho que às vezes isso é, não é uma coisa boa, porque você acaba criando essa coisa de você estar sempre falando e nunca ouvindo.
E É. especialmente quando você fala com um adolescente que você pensa que, não, eu sou o mais velho, eu sou o pai, a mãe, né? Ah, Mas eu não preciso te ouvir. E o que você está falando aqui parece algo completamente tão é isso, né? É falar, é diálogo, é ouvir, mas eles, ela também tinha muito exemplo, seu, porque você já era, acho que palestrante, né? mas sabe uma coisa que eu percebo, assim, é, eu sempre fico com isso assim na minha cabeça, porque assim, muita gente fala de Deus, né? Muita gente fala de Deus, muita gente fala de Jesus, mas o mais difícil a gente sabe, né? Que é realmente agir de acordo com as leis de Deus, né? Você realmente fazer o bem, né? Você buscar o bem, no matter what, né? Que a gente fala assim, você seguir aquilo. Sim. Então, Essa é uma lei de Deus, né? numa família onde as coisas são mais difíceis, porque você realmente é quem você é, você vai ter mágoa, você vai crescer, você tem um casamento, você tem familiares, você tem desavenças e tal, que é onde é mais delicado, né? Você realmente ser um exemplo para teu filho. Porque imagina a carga que é você fazer uma palestra e você chega em casa e você perde a sua compostura, né? Ou você, Nossa, não olha, é que é você, verdade. entendeu? O Não é que exemplo, né? O papel do você, exemplo. os Uhum. exemplos do filho, né? Então, assim, não é que você, porque você fez palestra, você é evoluído nossa, pronto, você é uma outra categoria. Nada a ver, você tá, na verdade, buscando, você Sim. fala o que tá mais perto do teu ouvido, você fala o que você precisa ouvir. Então, assim, essa, essa vida real da família, né? Ela só é construída com o quê? Eu acho que o conselho que eu daria se pudesse falar é: converse de Deus com teu filho, né? Converse para que ele saiba onde ir quando ele precisa. Porque você não é eterno, né? Você não vai ficar aí o resto da sua vida. Você não É vai, verdade. você não vai conseguir proteger ele de todas as coisas, né? Ele vai ter as suas complexidades, a sua maneira de ver a vida, as suas dificuldades, suas limitações, suas faltas de virtude. Então, assim, me ensinar um filho, isso eu agradeço muito a meus pais, porque do jeito ou de outro, eu sabia onde ir, né? Eu tinha um norte. Pode ser que talvez alguns dogmas fossem diferentes em algumas coisas. Na igreja do meu pai, eu lembro que eu estava com uma prima minha, eu adoro essa história, é muito engraçada. Eu estava com uma prima minha sentada no banco da igreja e tinha dia que eu botava véu e tinha dia que eu não botava véu. E tinha dia que eu ia de Certo. saia, tinha dia que eu sempre ia de saia, mas era sempre emprestada, porque eu só tinha shorts, camiseta, eu era super moleque. E aí eu ia pra igreja, elas me emperectavam toda pra eu ir pra igreja no culto e tá de véu. E aí eu lembro de uma moça na igreja falando assim: ah, essa aí, ó, essa irmã vem aí um dia de véu, outra sem véu. Aí minha prima falou assim pra ela: mas ela não tem a sua língua. E aí a gente rachou de rir, né? E eu lembro Nossa, de. olha só. É a braveira, mas é um monte de adolescente, né? Adolescente falando com adolescente. E aí aquilo assim ficou na minha cabeça. Mas o que eu quero falar com isso era o seguinte: eram outros dogmas, eram outros rituais que eu tentava me posicionar ali por respeito, por amor, um amor imenso por aquelas pessoas. E também porque eu me sentia bem lá. Aquele movimento de eu sentir Deus Sentir Deus daquele lá jeito, naquele lugar, mesmo que não era a sua é, religião. que não era minha religião, mesmo pensando nas questões do Livro dos Espíritos, no que estava acontecendo ali, eu tinha uma oportunidade de estar em contato com Deus. Então, isso para mim é uma das maiores provas de amor que Deus me mostrou na minha vida, de eu ter a Pois, chance de sentir esse amor de vários lugares, de outras pessoas e poder escolher. Então, quando a minha família, mesmo minha família não sentando, não conversando comigo sobre Deus, eu não, por exemplo, eu não fui para o catecismo, eu até tentei ir, mas eu fazia tanta pergunta para o padre que aí eu acabei desistindo também. Eu não tinha. Mas, enfim, aquilo ali, você saber, o teu filho saber aonde ir e por que ir e para que ir, isso é muito importante. Porque não vai ter nossa. trabalho que vai dar conta do vazio, da melancolia.
né? Não vai Você ter está preparando para a namorado, não vai vida de verdade, não né? tá, exatamente, você não vai ter marido, você não vai ter amor, paixão, dinheiro, sucesso, nada. Porque eu, graças a Deus, eu conquistei muita coisa que eu gostaria da vida prática, né, profissional e Certo. tal. Uhum. E nada me deu a paz que eu encontro hoje tentando trabalhar a serviço de Deus, entendeu? Nossa, que coisa Então, bonita. isso é uma coisa que para minha filha, quando a minha filha volta de um culto da igreja ou Culto do evangélico centro e protestante. fala as coisas que ela me fala, culto evangélico protestante, quando ela volta e ela fala emocionada, mãe, eu chorei, eu senti a presença de Deus. Para mim, Nossa, que bonito isso isso. para mim é a maior, assim, dá um acalento no coração que assim, olha, estamos no caminho certo. Estamos tentando. Caminho certo. Vamos ver. Mais essa fase, vamos ver, né? Bota Mas no olha que legal. vôlei. Mas olha que legal, você falou algumas coisas que eu achei, assim, simplesmente fantástico, né? Que o amor de Deus não tem fronteira, não vê fronteiras de religião. Não, Independente em você sendo já se reconhecida espírita, você encontrava Deus numa reunião é, protestante, né? Numa é, outra fé. E achei bonito também a forma com que você falou de que, mesmo apesar ali da provocação, né? O respeito e o amor que você tinha àquelas pessoas. Então, ou seja, não é, somente o amor de Deus vence as fronteiras da religião, mas o amor é, humano, o amor que nós podemos ter também pode vencer as fronteiras da religião. E aí, aproveitando é. esse gancho, eu queria te perguntar algo, porque você, eu conheço a sua família, você é casada com o Marquinhos, um grande amigo meu Aham, também. E aí é. eu queria saber assim, quando você casou com o Marquinhos, ele era espírita? E como que... Nossa, Não, ele era espírita, não? não. E se ele não era, como que foi essa relação de vocês, né? Como que o amor venceu essa diferença religiosa, se era que era uma diferença religiosa? Nossa, essa pergunta é muito profunda. Mas eu vou ser transparente. Foi muito difícil. Muito difícil. Como qualquer casamento, assim, acho que no 5º ano do nosso relacionamento eu quis me separar. Foi uma Nossa, crise muito difícil, porque não eram só a questão da religião, eram valores mesmo. Porque eu acho que assim, a entendi. gente casa muito jovem e você tem um pouco de idealização da pessoa, a pessoa tem idealização de você, tem os ajustes e tal. E eu acho que quando eu, por exemplo, ele me conheceu, eu já ia nesse trabalho, né? A gente já tinha iniciado Ne- algumas ne- coisas No trabalho espírita ou no trabalho não voluntário? necessariamente espírita, mas No voluntário, com as crianças. aquela senhora que foi uma bênção na minha vida. É. E ali já havia um conflito, né? Assim, mas esse aniversário, você vai querer passar lá, que não vai estar aqui e tal. Nossa, sim. E, e aí a gente passou muito tempo trabalhando com a nossa imigração. Então a gente veio para o Canadá. Era muito Certo. difícil tudo, você imigrar, você morar num país extremamente frio, para a gente foi muito difícil. Então, Imagino. ele foi criado por uma família católica, Certo. Família apostólica católica dele. romana, assim, Tá. católica Tradicional. apostólica romana, Tanto é que eu casei na Igreja Católica, Ah, você casou na igreja é, católica. eu casei Olha na que Igreja interessante. Católica por, 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 é, assim, querendo, na minha cabeça, eu queria agradar a família dele e minha mãe. Mas acabei desagradando meu pai, porque meu O pai não seu pai, foi na exatamente, que eu cerimônia. ia perguntar do seu pai, como que ele entrou com você na igreja, né? Não, de maneira nenhuma. Não. Não. Ele não foi, Ele não nossa. me deixou no altar. Quem levou meu casamento foi meu pai. Meu irmão, na verdade, que me levou. E foi muito difícil para mim.
Eu tive que Eu imagino. digerir tudo isso aos 20 e poucos anos, 24 anos. Mas assim, quando eu acho que as coisas foram acontecendo na vida do Marcos, assim, eu não posso falar por ele, né, que eu acho que é muita sacanagem, mas assim, Ele vai vir aqui, o ele vai ciclo, vir aqui. A gente convidou ele esse também. ciclo foi fechando, o ciclo dele foi fechando, as coisas foram ficando mais difíceis, a vida dele foi ficando muito difícil, e até o momento que ele sofreu muitas perdas na família, né? Muitos problemas com ele mesmo, muita coisa que ele Perdas na estava família, você enfrentando ele fala de... mesmo. Pessoas que faleceram mesmo, pessoas Mas, próximas, muito rápido, foi muito difícil para todos nós. Então, isso entendi. tudo, assim, eu acho que Deus saiu do altar, né? Que eu acho que ele tinha essa questão do Deus. Eu sei que você sabe que eu falo isso toda hora, tirar Deus do altar. Ele começou a tirar Deus do altar um pouco e começou a querer ser esse novo homem. Então, principalmente dos últimos 4 anos para cá, ele começou esse processo de Nossa, transformação. coisa Começou bonita. muito difícil, porque a gente não se encontrava nisso, né? Sim. Então, eram universos completamente diferentes, mentalidade completamente diferente. Foi muito difícil. E hoje eu sinto que eu tenho muita admiração pela pessoa que ele começou a se tornar depois de toda essa transformação, de viver. É engraçado, uma vez eu vi isso, eu sei que parece piegas, me julguem, pode me julgar, não tem problema. Aqui não I tem take it. julgamento, aqui não tem julgamento. Entendeu? Como Tudo. fala com os gringos aqui, I take it, I got it, I get it. Você fala muito assim, né? Não tem como conhecer Jesus e continuar a mesma pessoa. Eu acho que ninguém Olha, que conhece Jesus consegue ser a mesma pessoa. que bonito isso. E aí você Lindo. só conhece quando você conhece. É no seu momento, é no seu tempo, é na sua vida, é nas suas questões. Eu sei o que é dobrar o joelho e, e orar e não sentir nada. Mas eu também sei o que é olhar dentro de uma pessoa, no olho dela, e ver Deus, sabe? E sentir Deus. Eu acho que como Nossa, humano, a gente passa você me por esses arrepiou agora. processos, sabe? Sim. A gente passa por esse processo. A gente passa no momento que a gente se ajoelha e não tem nada dentro, parece estar oco. Tipo, cadê a fé, né? É Herivelto, verdade. passei umas coisas aí, né? Cadê a fé? E tem horas que você vê, você vê tudo. Você vê tudo, você sente tudo, você percebe tudo. É, É como se fosse um outro sentido que a gente adquire, né? É isso que você... é uma visão, Uma outra percepção. é uma outra visão, é uma paz, é um amor, você viver em Cristo, assim, você amar a Deus e buscar dentro do seu melhor, é a melhor coisa que tem na vida. Não tem, não tem explicação, assim, as coisas que eu já vi, que eu já senti, assim, as inúmeras, como dizem a igreja do meu pai, as inúmeras obras que Deus fez na minha vida, e que faz das pessoas que eu conheço também, né? Sim. Porque ninguém tem um selo especial, né? Ninguém tem um rótulo, somos todos ah, aprendizes, né? E filhos. Mas é incrível, assim, você vê que um casamento também pode evoluir, né? Também pode transformar, né? Também pode. Nossa, que bom. E eu nunca Que bom que você não forcei ele desistiu, né? também. É. Mas eu também nunca forcei, assim, ó, você tem que aceitar isso, você tem que ver isso. Você. é, eu sofri muito, eu acho que eu deveria ter até sofrido menos, Provavelmente ambos mas. sofreram, provavelmente, né? Que quando o casamento não vai Mas bem, ambos sofrem, né? A família sofre. exatamente. É, mas aí você chega um momento que você. é, eu acho que chega um momento que é um momento muito de cada um que você fala, não, agora, assim, agora as coisas vão.
vão melhorando porque você quer melhorar, porque você quer ser uma pessoa melhor, porque você mudou os seus valores, né? Então, uma coisa que eu acho também, eu não sei se é meio radical, me julguem de novo, eu acho que assim, Fica- também não dá pra ser meio termo, sabe assim? Ah, eu sou meio cristão, eu sou meio espírita, eu sou meio católico. Eu acho que você pode ter uma visão, mas as suas ações são as suas ações. Não existe Você precisa ter uma ação um meio consistente, erro. né? Eu acho. Tudo bem, você pode ter a sua formação e montar a sua coxa de retalhos, mas se a tua atitude for amorosa, se a sua ação for é, Sim. é, respeitando o próximo, amando o próximo, fazendo bem, né? Porque também não adianta não fazer nada, né? Ai, não, eu não faço mal, não faço bem. Não, temos que fazer o bem, né? Fazer o bem, Eu não faço mal, não faço ter uma bem. conduta, né? É o morninho, né? É o morninho que a gente já conhece. Aí eu acho que ali você acaba se transformando, né? E a Joana de Ângeles fala um negócio muito legal para nós Quem que é espíritas, que eu acho Joana de fantástico. Ângeles? Joana de Ângeles. Erivelto, você fala quem é Joana de Ângeles. Eu sei. A Joana de Eu Ângeles, tô, eu tô te perguntando porque no caso nossos ouvintes vão ouvir. A gente sabe quem é a A Joana Joana de de Ângeles. Ângeles a Joana de Ângeles, ela é uma mentora espiritual do Divaldo Franco, maravilhosa, psicóloga também. E ela fala uma coisa incrível, né? Ela fala que a única maneira da gente ter auto-amor, né, é o caminho reto do bem. Então, como é que você vai amar? Você ama Deus, né? Você ama o próximo como a si mesmo. Então, o a si mesmo, ele envolve o caminho reto do bem, o caminho de Cristo, né? As pegadas que ele deixou, os ensinamentos que ele deixou. Não adianta botar botox. Eu tentei. Não adianta botar botox, agora não mais. Não adianta botar botox, não adianta fazer só academia, tomar shake, fazer foto linda no Instagram. Tem que haver um amor real mesmo, que é o caminho reto do bem. Que Então, bonito isso. é, Agora, é que a gente está tentando, né? é, agora, se você fosse é, é, aconselhar, e aí, né, assim, eu diria para você ou usar ou o seu chapéu de psicóloga, ou o seu chapéu, né, de palestrante espírita, né, ou o seu chapéu de mãe, esposa. Se você fosse fazer um aconselhamento para aquelas famílias que estão com dificuldade, ou do casal, de gerenciar toda essa questão da religião com conflitos, porque eu posso te falar assim, a minha própria família antigamente, né, a gente também teve religiões, né, tinha basicamente a maioria católica com alguns protestantes. Eu acho que no começo eu lembro que havia uma certa separação, né? Não nada assim radical, mas assim um certo atrito, sabe? Entre, Uhum, digamos assim, os dois lados, né? Mas que graças a Deus, assim como no seu caso, na sua família, o amor venceu também e rompeu essas barreiras, né? Mas uhum. para as famílias que estão, os casais que estão nessa dificuldade, o que você teria de recomendação para eles? Assim como você e o Marquinhos, né? Vocês conseguiram passar por Uhum. tudo isso, né? O que você poderia deixar? E aí a gente já vai também se encaminhando para o encerramento, porque se deixar, a gente fica aqui até Feio. por muito mais tempo. Mas o que É, você poderia dizer assim para essas famílias? falar de Deus e de falar de Jesus, tem muita gente falando já, né? A gente tem essa frase. A gente tem que tentar buscar no comportamento. Eu acho que as pessoas que realmente amam Jesus, ou amam Cristo, ou vou falar, amam o Senhor Jesus, ou amam a Deus, elas são mais felizes. Elas são, por natureza, mais alegres. E isso é uma coisa que eu não entendia. Eu achava que porque eu tinha que seguir a Deus e os passos de Jesus, eu tinha que sofrer. Isso não é real. A gente tem que ser. Eu acho que o meu jugo é leve, Jesus já dizia, né? É leve. Então, é natural que há uma ansiedade em resolver as coisas, porque as opiniões são diferentes. É, o que a gente tem que entender é assim: uma coisa são os valores do casal.
Se o casal tem os mesmos valores, é mais fácil. Porque quando há valores diferentes, aí fica muito complicado. Mas se os valores são parecidos, com respeito, amor, né, ternura, há muito carinho, né, há muita consideração, né, isso é muita habilidade de ouvir um ao outro, aí eu acho que o melhor caminho é deixar cada um o seu tempo. Que você não tem o direito de querer que o outro pense como você se a pessoa não está pronta. Não adianta. Você não apressa a árvore, né? Você pode ter É verdade. conversas interessantes, você pode questionar, mas impor ou querer ser o dono da verdade vai fazer você uma pessoa chata, entendeu? Você é uma pessoa inconveniente, porque quer estar com a razão. E tá tentando Aquela pessoa, controlar, de certa forma, o próximo, o outro, né? O você está parceiro, tentando né? controlar. E não vem, a pessoa decide quando ela percebe que é o momento dela, que ela talvez sofreu demais, ou talvez ela tem uma necessidade que você não conhece. Então acho que da nossa parte tem que existir muito respeito, que a gente não apressa a árvore, não apressa as pessoas vão caminhando, vão seguindo o caminho delas, na hora que elas percebem que aquilo é importante para elas. E se você, dentro das suas limitações, você for um exemplo de paz, de respeito, de alegria, de amor ao próximo, de fazer o bem, aquilo naturalmente vai arrastando as pessoas que estão à sua volta. Porque eu falo uma frase que a Clara tira sarro de mim, minha filha brinca muito, que eu falo assim: tem gente que fala, tem gente que faz. Normalmente não são as duas pessoas. Porque, na verdade, muita gente fala muito e não Não é a faz mesma muito. pessoa, você quis dizer, né? Não é a mesma pessoa, exatamente. Porque normalmente quem fala muito não acaba não fazendo muito. Quem às vezes faz muito fica quieto. Então, eu acho que as ações, elas gritam. Então, se Nossa. você tem a paz que você encontrou dentro da sua religião, da sua maneira, da sua forma, se você vive isso, as pessoas vão experimentar isso muito mais forte do que aquilo que você fala. Mesmo porque a comunicação, na real, na psicologia, 70% é linguagem corporal e 30% é só o que você fala. As pessoas não escutam muito. Mas o que É você verdade. faz conta muito. Entendeu? O que você faz conta muito. Quem você é conta muito, né? Então, para ter harmonia na família, a melhor maneira, nosso tempo aí, a melhor maneira é justamente viver em paz. Sabe, você ser o exemplo, você. E é um caminho sem volta, porque quando você começa a se sentir bem, quando você começa a estar mais feliz por estar realmente tendo o seu amor próprio, porque o caminho reto do Cristo, o caminho reto de Deus, ele te dá mais alegria. Você não precisa ir para ele com dor, você pode ir pelo amor. Então, se Sim. você vai com amor, as pessoas se inspiram em você. Você fala, Nossa, olha, olha que eu legal. também posso buscar. Não assim que você vai ser nossa, uma pessoa, uma celebridade, não é isso, mas existem coisas Mas dentro do mínimas que seu eu posso meio, né? fazer Dentro. que me fazem bem, que me dão bem-estar, né? Às vezes uma conversa que você evita, um silêncio, Sim. que é muito difícil. Mas é uma questão de aprimoramento, você buscar se transformar, você buscar. Se as religiões fossem um amor, a gente estava tudo bem, né? Tava tudo bem. Nossa, que fantástico. A gente voltou novamente para a questão do exemplo, do É, respeito, ouvir ao é, próximo e do amor ao é. próximo acima de tudo. A gente não pode esquecer dele, porque sem o amor a si mesmo a gente não vai para lugar nenhum. É A gente verdade. fica só na superficialidade, né? Bianca, Exatamente, meu amigo. muito Muito obrigado por ter obrigada. aceitado o convite. Eu Eu que espero que agradeço, você retorne aqui no podcast muito mais vezes, para a gente com poder certeza. estar conversando com muitas outras coisas, porque eu sei que você e a sua família, vocês têm muito a ensinar, muito a dar de exemplo. E é uma coisa que eu acho que o mundo hoje precisa mais, né? De tudo isso É, o que a gente falou, a gente precisa mais de religião, a gente precisa mais de Deus nas nossas vidas. E não necessariamente é, a nossa vida tem que ser um sofrimento.
que tem que ser algo que a gente vem aqui para poder discutir, apesar de todas as diferenças que temos. Então, fico muito feliz por você ter dividido isso com a gente. Obrigada. Eu só quero reiterar uma coisa que, assim, quando eu digo com muito respeito para tirar Deus do altar, não é que ele não mereça ter um lugar especial. É que ele tem que estar dentro da gente, na nossa vida, né? Óbvio que Esse é o melhor ele nunca altar vai... que ele pode estar. E, na verdade, é isso que eu quis Esse é o dizer, só melhor para deixar altar. claro, porque como a gente fala sem contexto, eu não quero ofender ninguém. Mantendo aqui o respeito, como sempre, que vai ser Exatamente. característico desse canal, apesar da gente Exatamente. estar aqui falando numa visão espírita cristã, né? A gente sabe que Deus não está em uma religião somente, e que Deus se encontra, né, expandido em todas as religiões. Você gostaria de falar alguma coisa? A minha última frase que eu acho é assim, viver é muito bom, mas viver no amor é o que vale a pena, porque senão a gente está só sobrevivendo, né? Então, assim, o jugo é leve. A gente tem que ser mais leve, tem que viver uma vida mais leve. É o que eu tenho buscado. Chego lá. Um pouquinho de cada vez. Estamos todos nós aqui procurando Deus, procurando esse jugo leve. Então, para vocês que assistiram a gente aqui, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.